Olá, meus queridos irmãos e irmãs, estamos unidos e reunidos em nome de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de vocês. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Que alegria nessa sexta-feira poder estar aqui junto com você para refletirmos o Evangelho do dia. Hoje, neste dia 2 de agosto, início do mês, vivenciando aí os últimos dias da 17ª semana do tempo comum. E o evangelho de hoje que nós iremos refletir está no livro de Mateus, capítulo 13, dos versículos 54 a 58. O evangelho bem curtinho, mas com um ensinamento muito profundo para nós refletirmos neste dia. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, dirigindo-se para a sua terra, Jesus ensinava na sinagoga, de modo que ficaram admirados e diziam: de onde lhe vem essa sabedoria e esses milagres? Não é o filho do carpinteiro? Sua mãe não se chama Maria e seus irmãos não se chamam Tiago, José, Simão e Judas? E suas irmãs não moram conosco? Então, de onde lhe vem tudo isso? E ficaram escandalizados por causa dele. Jesus, porém, disse: um profeta só não é estimado em sua própria pátria e em sua família. E Jesus não fez ali muitos milagres, porque eles não tinham fé. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos, o Senhor vem realizando muitos milagres, né, no decorrer aí deste tempo comum, mostrando para nós a sua caminhada enquanto Ele habitava conosco, né, aqui na terra, mostrando como nós devemos agir e como nós devemos segui-lo, como Ele espera que nós sejamos uns para com os outros. E no evangelho de hoje, apesar daqueles verem tudo isso que o Senhor vinha realizando, né, escutando ali as suas palavras, vendo os milagres que ele realizava, vendo as profecias, né, e todos os seus ensinamentos, quando o Senhor volta para a sua terra e começa a ensinar ali nas sinagogas mais próximas, as pessoas, de princípio, elas ficam admiradas, né? De onde lhe vem tanta sabedoria? Porque o Senhor, ele falava com firmeza, né? Com autoridade. Autoridade essa que vinha de Deus, né? Ele é o enviado de Deus, o Filho de Deus, e ele falava com esta autoridade, a autoridade dos céus, a autoridade de Deus. E depois de um tempo que eles estavam ali, então começou as dúvidas, né? Os questionamentos. Eu falo assim, começou aquele pontinho de interrogação na cabeça e também no coração. E aí eles começam a olhar para o humano, né? Não é este o filho do carpinteiro, o filho de Maria, que anda aqui conosco, né? Os seus irmãos, seus companheiros ali, os seus discípulos, não são todos aqui desta região? Como então ele pode estar realizando tudo isso? E aí começa a surgir as dúvidas, né? Começam os questionamentos. E aí eles ficam escandalizados. Porque como que um de nós pode fazer tudo isso, né? Como que um humano como nós, né? Uma pessoa como nós aqui que anda, que come, que caminha conosco, que nasceu daqui, consegue realizar tudo isso? Eles começam então a ficar escandalizados. E aí Jesus então responde para cada um de nós, que às vezes o profeta não é bem visto em sua própria casa e também em sua própria família, né? Na sua própria pátria, na sua própria cidade e também muitas vezes na sua própria família. O que ele quer dizer com isso? Que às vezes nós estamos caminhando, buscando aí uma santidade, buscando falar de Deus, levar o amor de Deus às pessoas, buscando ser sinais da presença de Deus no nosso meio, né? Tentando mudar ali um pouquinho da nossa volta, né? Das pessoas que estão à nossa volta. E as pessoas, elas podem até a princípio ficar admiradas, né? Nossa, quanta sabedoria, né? Quanta graça dessa pessoa estar sendo iluminada a fazer algo bom, né? A levar a palavra de Deus ou a testemunhar coisas boas que acontecem na sua vida, né?
até mesmo no jeito de agir, de se vestir, de falar, enfim. Tantas coisas que às vezes a gente muda para poder estar cada vez mais perto de Deus mesmo e do seu caminho, dos seus mandamentos. E as pessoas então começam a olhar para nós, não, mas eu conheço ela, né? Conheço o seu passado, conheço daquilo que já fez, conheço ele, por onde andou, os amigos com quem andava. Então as pessoas começam a nos olhar de forma diferente, né? Elas deixam de olhar com o olhar de caridade, de amor e de que Deus realmente pode fazer milagres e mudar a nossa vida, a nossa realidade, e bastam de novo a olhar apenas para o humano, né? Olhar apenas ali para o nosso próprio ego, nosso próprio orgulho, porque às vezes as pessoas, elas olham para a gente com as suas feridas, né? Com as suas dores. Eu não consigo, por que ela está conseguindo? Se eu não consigo, por que ele mudou tanto a vida, né? Por que ele agora está no caminho do Senhor? Então, às vezes, a visão, a ótica que a pessoa tem não é daquilo de quem está anunciando a palavra de Deus, de quem está tentando fazer uma mudança de vida, mas é da própria ótica de vida. E aí, olhando pelo próprio erro, a pessoa não consegue admirar a grandeza do agir de Deus na vida do outro, né? E também, aqui no finalzinho deste evangelho, Jesus vai falar para nós que ele não fez muitos milagres ali, mas não é porque ele não queria, né? Ou porque ele não poderia fazer, mas é porque aquelas pessoas não tinham fé. E aí ele mostra mais uma vez para nós que não importa o tamanho da nossa fé, pode ser pequenininha como um grão de mostarda, como ele mesmo já nos disse, mas nós precisamos ter fé. O milagre, a cura, a mudança de vida, tudo que a gente busca, ela acontece com o agir de Deus, mas porque nós nos abrimos à fé, porque nós temos a fé, nós acreditamos que através da oração tudo pode ser mudado, nós acreditamos que Deus é o Deus do impossível, é essa nossa fé que realiza sim, que permite sim que Deus faça milagres. E aqui ele deixa bem claro isso, que ele não fez muitos milagres ali, porque aquele povo era um povo de coração duro, coração fechado, eles não tinham fé, eles não acreditavam. Então, como que Jesus iria realizar milagres, curas, prodígios naquele lugar, se o povo não acreditava? Né? Como que ele iria permitir ser quem ele era, né? Enviado de Deus ali para fazer uma mudança radical. Então, meus queridos irmãos, fica essa reflexão para nós no dia de hoje, né? Nesta sexta-feira, que seja uma sexta-feira abençoada, para que a gente possa pensar que não é pelo nosso humano que Deus realiza o que Ele quer na nossa vida. É pela nossa fé, pelo pinguinho de fé que às vezes nós temos, mas se nós permitirmos nos abrir ao agir de Deus, Ele fará milagres, né? Realizará prodígios na nossa vida. E por mais que sejam pequenos os detalhes que Deus vem falar conosco, vem nos mostrar que Ele age na nossa vida, né? Eu sempre costumo dizer que o levantar, né? Os abrir os nossos olhos, né? O acordar de manhã já é um milagre. Porque muitos não têm este benefício, muitos estão lá num leito de hospital lutando pela sua vida porque não sabem se no outro dia ao acordar vão estar ali ainda, né? Vão ter mais uma oportunidade. Então o próprio respirar, o próprio abrir os nossos olhos já deveria ser o suficiente para a gente ver que Deus realiza milagres na nossa vida o tempo todo dia, a todo momento. Né? E esses pequenos milagres e também os grandes, porque eu tenho certeza que Deus vem realizando muitas coisas boas nas nossas vidas, deveriam ser motivo suficiente de nós termos fé, de nós mudarmos a nossa vida e de nós proclamarmos, sermos testemunhas de tudo isso que acontece, né? Sermos sinais vivos da presença de Deus ao nosso redor, no nosso mundo. Às vezes a gente não consegue mudar em grande escala, né? Mudar uma cidade inteira com um simples agir nosso, uma mudança nossa. Mas nós podemos mudar a nossa casa, nós podemos mudar o nosso trabalho, nós podemos ajudar e mudar a nossa comunidade. E aí, de pouquinho em pouquinho, a gente vai juntando mais pessoas para esta obra de evangelização, para esta obra do Senhor. E assim a gente pode alcançar, sim, lugares longes, lugares grandes e grandes pessoas que estarão à nossa volta, presenciando o agir de Deus na nossa vida. Porque primeiro a mudança começa aqui, dentro de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.
uma semana e um final de semana abençoadíssimo para você. Procure, como eu sempre digo, uma missa, uma celebração, esteja mais próximo de Deus, porque é no alimento da palavra e da Eucaristia que nós fortalecemos a nossa fé. E aqui o Senhor vem dizer para nós que nós precisamos ter fé, que essa fé seja uma fé viva, restaurada. Então possamos procurar aí no final de semana uma celebração, uma missa, uma igreja mais próxima da sua casa, para você estar mais próximo de Deus. Continuaremos unidos e reunidos no nome de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.